Todos nós já ouvimos que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é mais meritório. É sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Quando nós falamos sobre a caridade, nós também nos sentimos carentes de algo ou por algo que ainda não possuímos. Mas por que nós somos carentes? Porque ainda não adquirimos a virtude que necessitamos para evoluir mais na nossa jornada. Porque impera ainda dentro de nós o sentimento do orgulho, que muitas vezes pensamos: eu sou mais do que fulano, não preciso de ninguém. Tenho o que quero e procuro ter o melhor para mim. Sou dono do mundo, quem manda sou eu, porque eu tenho o poder. Quando Jesus veio a este planeta, foi justamente para nos ensinar que primeiramente devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Veio ensinar a lei de amor e caridade. E foi o que Kardec disse também, que fora da caridade não há salvação. Mas como é que eu vou ser caridoso? Como é que eu consigo realizar a caridade? A caridade só adquirida através, nós conseguimos através das conquistas das virtudes. E isso nós conseguimos passo a passo, dia a dia na nossa vivência. Não é uma obra tão simples de se realizar, porque nós ainda temos muita dificuldade em perceber o outro e sentir o outro próximo de nós. E nós necessitamos, assim, de nos educar, de dar rumo e continuidade naquilo que nós estamos propondo. E é o que nós estamos fazendo agora, propondo a nossa melhoria íntima, de como viver melhor e ser melhor no mundo em que nós vivemos. Todos nós nos encontramos na caminhada e encontramos muitas vezes aquele que está ao nosso lado, um infeliz que cruza o nosso caminho e que muitas vezes nós até atravessamos a rua para não ir ao encontro dele. Repelimos o nosso irmão, sem saber quem será aquele que muitas vezes foi um conhecido, um amigo, um irmão, um parente, que nos ficaram noutra vida, mas que nessa ele se encontra nessa condição. E nós muitas vezes pensamos que estamos agindo em caridade, metemos mão no bolso, tiramos uma nota qualquer, damos para que possamos nos ver livres daquele, para que ele possa seguir o seu caminho e, para mim, fazer de conta que eu fiz a caridade, mas no fundo eu estou procurando livrar desse irmão. Então, diante do necessitado, seja com os bens materiais, os espirituais, os morais, nós podemos escolher a quem nós podemos ajudar. Mas não devemos esquecer que nós não podemos escolher quem vai nos ajudar. Porque todos nós necessitamos de ajuda num determinado momento da vida. Precisamos de um vizinho, precisamos de um parente, precisamos de ajuda, muitas vezes ela nos chega de um desconhecido, que nos dá uma palavra, um sorriso, um conforto, que nós não encontramos dentro de casa. Então, se eu não buscar isso dentro de mim, entender as minhas limitações que ainda tenho, em servir o próximo, em amar o próximo, como é que eu vou fazer a caridade se eu não consigo ainda perceber
todos nós temos essa necessidade. Às vezes, nós achamos que o outro aproxima de nós, buscando que ele quer alguma coisa. Não, às vezes ele quer só ter uma conversa, passou o dia sem falar com alguém, nos dirigir um bom dia, um sorriso, né? É uma questão de respeito até. São pequenos atos que significam caridade para com o próximo, aqueles que estão ao nosso lado. Então, amemos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. E isso não é só a doutrina espírita que nos traz essa mensagem. Em todas as religiões, em todos os lugares, nós temos e está encerrados esses preceitos. Nós encontramos isso, que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Se fôssemos direitos, se nós tivéssemos essa consciência, não estaríamos hoje aqui e o mundo não estaria do jeito que ele se encontra. E refletindo sobre a caridade material e moral, nada custa materialmente falando a moral, mas é a mais difícil de se praticar. E aí pergunta, mas como é que eu vou praticar se eu não sei ainda o que significa caridade? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, está: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Veja que essa é a caridade moral, a caridade espiritual. Quantas vezes nós fomos benevolentes, fomos indulgentes com a imperfeição dos outros? Quantas vezes já conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu? Porque perdoar também é caridade. Eu lhe perdoo tudo aquilo que me causou, porque eu entendo que você ainda está nesse processo. Você agiu por desconhecimento de causa. E esse é o sentimento de amor para com o próximo. Então, a caridade é um processo de somatória de coisas. É saber também dividir as alegrias. É diminuir o sofrimento do outro. É multiplicar, muitas vezes, a esperança daquele que está caminhando pela rua e que perdeu o sentido da vida. É dividir a sua felicidade de estar no mundo em que nós nos encontramos. E, quando nós agimos assim, buscando entender o outro e amando o próximo, nós estamos o quê? Construindo o reino de Deus aqui no mundo em que nos encontramos. Isso também é caridade. Porque a caridade e o amor, nós vamos entender que é a lei de justiça. Porque nós agimos como Jesus pediu, que amássemos os outros como a nós mesmos. E tudo aquilo que nós fizermos aos outros é aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Mas, como eu posso realizar a caridade se eu não tenho nem o necessário para mim? Não tenho bens materiais que possa dividir? Tudo bem. Todos nós temos uma dificuldade financeira, passamos por situações difíceis. Mas nós podemos fazer a caridade espiritual, a caridade moral. É aquele que, quando você dá uma informação, você orienta uma pessoa, você ajuda naquilo que você pode, você está realizando a caridade. Seja gentil quando você se encontrar numa fila, né? Ajude aquele que está com dificuldade de caminhar. E nós não devemos esquecer da passagem do órfão da viúva, que o pouco que ela tinha, ela dividiu. E quem divide, multiplica, porque nunca falta. Nós podemos estar na situação difícil que for, mas se eu dividir o pão que eu
vai me ajudar ali na frente, porque eu vou também receber. Lembramos também do Chico. Chico ganhava tão pouco, e olha a obra que ele construiu. Porque quando você ajuda, você é ajudado. Chegam as coisas até você, para você ajudar o outro, de uma forma tão inesperada, que você fala, nossa, eu não sabia, né, que a gente podia fazer tudo isso. Então não tenhamos medo de ajudar. Ajude o máximo que puder. E nós temos o André Luiz, no livro Espírito de Verdade, ele fala assim: começamos a praticar o bem pelo desapego, quando percebemos que estamos convertendo o nosso lar em museu. Aí está a estagnação e a verdadeira morte. E o desapego começa nas pequenas coisas. Hoje nós escutamos muito, né? Desapega. O que é desapegar? É desfazer daquilo que não serve mais para você, mas vai ser útil para o outro. O outro, com certeza, irá dar vida naquilo que está estagnado na sua casa, no mobiliário da sua casa. Muitas vezes, você tem um monte de sapatos lá e não dá conta de usar todo dia, cada dia um par. Né? Quando você vai usar, o sapato já se desfez, o couro já foi embora. Por quê? Por falta de uso. E você não doou e não deu a oportunidade ao outro de usar também. Veja quanta coisa nós desperdiçamos no nosso próprio lar. Né? E quando nós realizamos essa mudança de buscar o que nós necessitamos para ter no nosso lar, nós não estamos simplesmente doando ou agindo com a caridade. Nós estamos trazendo um benefício dentro de casa, porque aquela energia está ali estagnada, ela está parada. E quando nós movimentamos o objeto dentro de casa, o que você está fazendo? Você está movimentando a energia. E você, quando doa aquilo com o coração para que ela possa ser útil a outra pessoa, nossa, você está realizando a caridade, você não está dando esmola. A esmola é diferente de caridade. Esmola é aquilo que você dá de qualquer jeito, para quem quiser usar de qualquer forma. Mas quando você direciona aquilo para que seja útil a alguém, isso sim é caridade. Você está dando com amor. Então, todo o excesso da nossa vida cria uma necessidade na vida do outro. Com certeza o outro também está precisando. E Deus nos auxilia e nos permite possuir tudo isso para que nós possamos aprender a auxiliar o outro. Quanta coisa nós temos guardado, principalmente o brasileiro, né? Ele é bastante consumista. Né? Ele sempre está comprando, está sempre sem. E aquilo vai se acumulando em casa. Então, procuremos doar as coisas, como disse aqui na abertura, né? Em condições para que o outro possa usar. Não fazer o limpa lá em casa, trazer o entulho e está aqui, né? Aí se desfaz. Não, eu quero que aquilo está usado. Se está descosturado, costura. Né? Se está o tênis sujo, o sapato sujo, dá uma limpadinha, mas traz. Dá para o outro numa condição que ele possa usar. Né? Pode ser roupas simples, mas são limpas, estão ajeitadas. E o outro vai sentir o prazer em receber aquilo. Aí muitos falam assim, eu não dou porque eu estou alimentando a ociosidade. Ele não vai trabalhar, ele vai ficar só esperando receber. Nem toda pessoa que é carente de material, ele é ocioso. Muitas vezes o que ele ganha, mal dá para comer, mal dá para o sustento. Tem a ideia de um salário mínimo por uma família de 10 pessoas. O que ele pode adquirir
devemos ter a responsabilidade aí de dizer assim, mas eu faço a minha parte, eu dou. Agora, o que ele vai fazer daquele donativo, aí é a responsabilidade dele, não é mais minha. Eu faço a minha parte de doar, mas se ele não sabe usar, se ele vai jogar fora, se ele não gostou, aí é problema dele. Eu faço a minha parte. Então, na prática do desapego, nós estamos dando os primeiros passos para praticar a caridade material, quando nós doamos objetos. Devemos doar com as boas intenções. E Jesus nos disse: quando fizerdes ao outro, é a mim que tu fazes. Quer dizer, nós estamos fazendo em nome de Jesus. Em nome de Deus, nós estamos realizando, dando a nossa contribuição para um mundo melhor. Porque um dia, quando nós chegarmos lá no plano espiritual, porque nós temos um dia para chegar lá, nós vamos ter que prestar conta daquilo do alimento que ficou no armário, né? Criou bicho lá, não usamos, desperdiçamos e não doamos. Nós temos que prestar conta disso. E aí, muitas vezes, quando reencarna numa condição mais difícil, né, talvez não soubemos aproveitar quando nós tivemos a oportunidade de ter algo mais. E por que a caridade moral ela é mais difícil de se praticar? Porque ela exige de nós, dos nossos sentimentos, do nosso melhor sentimento de fraternidade, de renúncia e de tolerância. E principalmente, minha gente, essa caridade deve ser praticada em casa, né? Porque lá em casa é que nós nos conhecemos. Na rua até que a gente supera, né? Todo mundo é bondoso, todo mundo é caridoso, mas lá em casa eu sei ser uma pessoa de bem, eu tenho paciência com meu filho, eu respeito a minha esposa, eu tenho paciência com aquele que tem mais dificuldade de entendimento, né? Então, sempre nós devemos estar atentos naquilo que nós fazemos e falamos, porque assim como nós devemos ser com os outros, a partir das nossas atitudes, com certeza os outros irão nos responder da mesma forma. Então, quando nós temos tolerância, nós também precisamos que o outro tenha tolerância para conosco. E quando nos se faz bem, nós sentimos a alegria de viver, porque nesse momento em que nós conseguimos realizar a caridade, nós sentimos a presença de Deus em nosso coração. É um bem-estar imenso, é a alegria de servir. E quando eu pratico a caridade, a conexão com a espiritualidade maior, com Deus, é muito grande. Nos traz um bem-estar imenso. E de um modo geral, quando Jorge Larac colocou que nós estamos vivendo num mundo de regeneração, e agora nós estamos procurando conquistar as características de um homem de bem. A caridade é uma delas, seja material ou espiritual, ou as duas juntas, melhor ainda. Quem consegue já buscar esse caminho, ele vive a lei de Deus em tudo com harmonia. Tem a capacidade da vivência coletiva. Ele sabe conviver com todo mundo. Ele sabe conversar com todo mundo. Ele está sempre pronto para todos. E ele já superou as paixões e já está começando a vencer as suas imperfeições. Que nós possamos fazer esse exercício diariamente, no falar, no sentir, no vivenciar. Falar é fácil, sentir é trabalhoso, vivenciar é plenitude. Por isso é que Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação. Amar a Deus
acima de tudo, amar a nós mesmos, caridade para conosco, mas também para